Tayla como representante oficial do Ao Vivo Esquenta. E Fábio Colagrossi perdeu a conexão, mas vai aparecer aqui já já, vai aparecer. E aí, Tayla? Vamos esquentar tudo para valer? Bora! O Cláudio fala que vai botar fogo no parquinho, a gente vai botar fogo no INEP agora. Bora lá. Boa, muito bom. Muito bom, pois vamos lá então. Esquenta cirúrgico. Quando a gente fala de dispepsia, a gente vai ter que pensar em dois diagnósticos aqui para a prova. Doença do refluxo, e a gente tem que lembrar de úlcera H. pylori com certeza. Refluxo gastroesofágico. Quem que tem refluxo? Todo mundo tem refluxo. Mas a doença do refluxo gastroesofágico, essa não é todo mundo. Quem que vai ter a doença do refluxo? Quem tem algum problema no esfíncter esofagiano inferior, ou seja, aquele esfíncter que deveria impedir o refluxo de conteúdo de forma patológica, não acontece. E aí esse paciente vai ter sintomas. Quais são os sintomas do refluxo? Aquele que você olha, bateu o olho na alternativa na questão, você já sabe que é doença do refluxo. Quando o paciente ele tem regurgitação e pirose. Mas todo paciente vai ter regurgitação e pirose? Não necessariamente. Esses são os sintomas típicos, mas o paciente pode ter sintomas atípicos, que vão ser aqueles sintomas como globus faríngeo, pneumonia de repetição, ele pode ter laringite, ele pode ter disfonia, ele pode ter disfagia. Então, quando eu me deparo com um paciente com sintomas típicos, eu já sei que esse paciente tem o diagnóstico. Eu preciso fazer exames complementares para esse paciente? Depende. Pacientes com menos de 40 anos, sintomas típicos, por mais de 2 vezes na semana, 4 a 8 semanas que eu fiz o diagnóstico clínico, eu não preciso fazer nenhum exame complementar, eu vou partir direto para o tratamento. Agora, cuidado. Pacientes com mais de 40 anos, eles podem ter diagnóstico diferencial. A gente tem que descartar a neoplasia. Ou pacientes que não têm os sintomas típicos, e sim os sintomas atípicos. Aí sim eu vou fazer exame complementar. Qual exame complementar eu posso fazer? Acima de 40 anos, a gente vai fazer endoscopia digestiva alta para descartar diagnósticos secundários, como, por exemplo, câncer do esôfago, como, por exemplo, câncer gástrico. Às vezes, a gente pode se deparar com complicações da doença do refluxo. E eu também posso me identificar, durante a endoscopia, com alterações secundárias do refluxo. Quer ver uma delas? Esofagite distal. É clássica do refluxo. E qual o exame padrão ouro? Aquele que eu, de fato, vou ver o refluxo e vou conseguir diagnosticar o refluxo ácido. É o pH-metria. Com a pH-metria, uma sondinha que fica no esôfago, eu consegui quantificando o pH durante 24 horas, e aí sim eu consigo fazer o diagnóstico. Esses são dois exames bem importantes. A manometria, ela vai ver mais a pressão do esôfago, que também é importante dentro desse diagnóstico, e a impedanciometria, ela nos acrescenta também o refluxo alcalino. Fiz o diagnóstico, como que eu trato? Medidas comportamentais. Lembra que eu falei que não é todo mundo que vai ter um esfíncter funcionante? Então, o que faz o esfíncter não funcionar direito? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, ingesta de cafeína. Então, a gente precisa controlar esses fatores de risco. Eu preciso orientar o paciente, não vá beber líquido durante a refeição. Não deite depois que você comer. Então, medidas clínicas associadas de inibidor de bomba de próton, uma vez ao dia. Não resolveu por 4 a 8 semanas, posso aumentar para 2 vezes ao dia. Quem que eu vou operar e fazer a fundoplicatura, ou seja, pegar o fundo do estômago e fazer uma nova válvula? Aquele paciente que é jovem e que respondeu ao tratamento clínico. Mas ele é jovem, ele vai tomar IBP para o resto da vida? Não. Esse paciente eu posso operar sim. O que não respondeu, nem sempre a cirurgia vai responder tão bem quanto o que responde ao IBP, mas o que não responde a gente precisa tratar. Aquele paciente com hernia de hiato associado, também vou operar. Agora, quando eu falo de úlcera, para a banca do INEP é muito importante a gente lembrar do tratamento do H. pylori. Úlcera está diretamente associada a H. pylori. Diagnostiquei H. pylori, qual a primeira linha de tratamento? Depende do que o enunciado vai nos dar. Tem alergia ou já tem antecedente ali de resistência a algum antibiótico? Não tem. Qual que é o primeiro tratamento? Primeira linha? Amoxicilina, claritromicina, inibidor de bomba de próton. Por quanto tempo? 14 dias. Todo o tratamento tríplice são 14 dias. Não resolveu. Fiz o teste de urease respiratória ou antígeno fecal e não resolveu. O que eu vou fazer? Mantém a amoxicilina, ela é o pilar desse tratamento, e aí a gente troca o macrolídeo por uma quinolona. E aí a gente coloca aqui a levofloxacino, mantendo o IBP. Quanto tempo? 14 dias. Não resolveu, eu posso ir para o quádruplo. Ou eu já sei que o paciente tem alergia ou resistência bacteriana a algum desses antibióticos, eu posso ir para o quádruplo. Qual que é o quádruplo? A gente vai fazer tetraciclina, metronidazol, IBP e o bismuto entra aqui nesse jogo. Então, isso a gente precisa ter noção de dispepsia para a banca do INEP. A pancreatite aguda nas bancas do INEP tem uma pegada muito característica. São casos clínicos longos com bastante informação e o principal ponto a ser questionado aqui é o diagnóstico. Então, o que a gente vai encontrar? Um paciente, normalmente uma mulher,
ali por volta dos 40, 50 anos, com uma dor abdominal intensa em andar superior de abdômen, tipo pontada, tipo aperto, que irradia para o dorso em faixa. E essa dor costuma ser associada a náuseas e vômitos. Então, dor abdominal, abdômen superior, que irradia em faixa para o dorso, associado a vômitos, a gente vai pensar em pancreatite. Ele pode dar uma série de outras informações para pensar numa colelitíase associada, se já teve cólicas anteriores, uma multípara de 40 anos. Mas o mais importante, tenho essa clínica característica, eu vou buscar a enzima pancreática aumentada, amilase ou lipase, acima de 3 a 5 vezes o valor da normalidade. Se eu tenho a enzima e eu tenho a clínica, eu já fecho o meu diagnóstico como pancreatite aguda, abdômen agudo inflamatório, pancreatite aguda, provavelmente de origem biliar. Lembrando que, se eu não tiver a clínica ou a enzima, eu posso utilizar a tomografia para me ajudar no diagnóstico. A maior parte das vezes, a tomografia vai ser utilizada para avaliar gravidade, complicações locais. Essa é outra questão da banca do INEP também, tá? Principalmente na residência médica. Tá? Então, a gente tem a utilização da tomografia para avaliar complicações, normalmente depois de 2, 3, 4 dias dos quadros mais graves, para ver se tem coleções, se tem abscessos, se tem gás, né? Vou ver a classificação de Baltazar e vou ver se tem ou se não tem necrose. Então, a tomografia pode ser usada no diagnóstico, mas normalmente é para acompanhar gravidade, para acompanhar durante o segmento se tem alguma complicação. Então, com a clínica e com a enzima, eu já fecho o diagnóstico. Outro bloquinho de perguntas aqui do INEP é sobre a conduta, sobre o tratamento. Lembra que a pancreatite aguda não tem um tratamento específico, então a gente vai utilizar um jejum inicial, normalmente nas primeiras 24 horas, uma boa hidratação, uma boa analgesia, um controle de diurese, uma monitorização, medicamentos sintomáticos, reposição de eletrólitos. Esse é um tratamento de suporte. Assim que o paciente melhora de dor e vômito, já começa uma dieta oral hipolipídica e hipogordurosa. Somente se o indivíduo não aceita a dieta, aí sim a gente entra com uma sonda nasointeral para nutrição interal, e se ele não aceita nem a dieta interal, aí a gente entra com nutrição parenteral. Então isso é muito importante. Lembrando que a gente vai ter indicação de operar a vesícula, isso também é questão aqui do INEP, na mesma internação antes da alta, nos casos de pancreatite de origem biliar. Então a gente fez ultrassom para ter certeza se a causa é biliar. Se for, na mesma internação melhorou a pancreatite, tiro a vesícula e vou dar alta para o paciente já após a colestectomia. Eu só vou operar o pâncreas, vou fazer algum procedimento invasivo no pâncreas se eu tiver necrose infectada, a presença de gás, que também é a única indicação do antibiótico. O antibiótico aqui não é profilático, é somente terapêutico. Se eu tenho infecção na necrose, infecção na região do retroperitônio, eu vou precisar de algum tipo de abordagem cirúrgica invasiva associado à antibiótico-terapia venosa. E por último, lembrar que a CPRE, a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, ela vai ser utilizada nos casos de icterícia persistente, aqueles casos que não melhoraram da icterícia, provavelmente o cálculo não migrou, ele ficou impactado ali. Aí a gente vai utilizar a CPRE. Assim como já caiu no INEP também, o paciente que tem uma colangite associada. Por que ele tem colangite? Porque ele tem o cálculo impactado. A icterícia não melhorou, eu faço a CPRE além do tratamento de suporte e tratamento antibiótico. Tá? Então essa é a pegada principal nas provas de residência que utilizam a banca do INEP em relação à pancreatite aguda. Quer ver como o nódulo de tireoide vai cair na prova? Vai aparecer ou um paciente que estava lá na consulta da UBS, foi palpar o pescoço e percebeu o nódulo, ou aquele ultrassom, que não era para ter sido pedido na maioria das vezes e foi pedido e tem um incidentaloma, achou um nódulo da tireoide. Fato é, eu tenho um nódulo da tireoide. O que eu quero saber? É câncer? Não é câncer? Tem que operar? Não tem que operar? O que eu faço com esse nódulo? A partir do momento que eu examino um paciente e senti o nódulo, o exame de imagem que eu devo fazer para ver esse nódulo melhor é a ultrassonografia de tireoide com Doppler. Além disso, eu vou fazer também hormônio tiroidiano, TSH, podendo ou não fazer T4 livre. Por que eu faço hormônio tiroidiano? Porque eu preciso saber se esse paciente tem hipertiroidismo. É isso que eu quero saber. O TSH dele está suprimido? Se tiver suprimido o TSH, fiz o ultrassom e achei um nódulo, antes de eu pensar nas características desse nódulo para definir punção ou não, eu vou fazer uma cintilografia de tireoide, porque eu posso me deparar com um nódulo quente, um nódulo hiperprodutor, doença de Plummer. A partir do momento que eu tenho doença de Plummer, nódulo quente, eu não punciono o nódulo. A maioria desses nódulos é benigno. Agora, TSH normal ou alto hipotireoidismo, eu vou olhar o ultrassom. Quais as características do nódulo de tireoide desse paciente? Gravem aí, nódulos sólidos, hipoecogênico. O que é hipoecogênico? Aquele nódulo que é mais escuro do que o restante do tecido da tireoide no ultrassom. Acima de 1 centímetro, opa, pera lá, esse nódulo é suspeito.
O que eu acabei de falar aqui, sólido hipocogênico, é o T-REX 4. Basicamente é isso. Esse nódulo acima de 1 centímetro, eu faço punção por agulha fina. O que a punção vai me mostrar? Ela vai tirar células, vai comparar com outras células normais de uma tireoide e vai me falar quais as alterações citopatológicas desse nódulo. E aí eu tenho a classificação de Bethesda. E é essa classificação que vai fazer a gente operar ou não operar o paciente. Bethesda vai de 1 a 6. 1, o que é 1? Não sei, indeterminado, ninguém sabe. Ou sangrou, não tem célula suficiente, eu vou puncionar de novo. Bethesda 2, benigno. Tchau, paciente, iremos fazer um ultrassom daqui a 1 ano e vai acompanhar esse nódulo. Bethesda 3 para cima, opa, pera lá, tem risco de malignidade. Mas o risco do 3 não é o mesmo que o 6. 3 eu tô falando de 20% de chance de malignidade. 6 eu tô falando de 98% de chance de malignidade. Se eu tenho um Bethesda 3, eu repunciono esse nódulo, ou eu até posso acompanhar por diretrizes atuais esse nódulo, ou eu até posso operar esse nódulo dependendo dos antecedentes, tamanho e localização. Via de regra, Bethesda 3 repunciona o nódulo. 4 para cima opera. 4 é aquele paciente que eu opero e congelo, faço tireoide parcial. Porque eu não sei se é benigno ou maligno. Tem 40% de chance de malignidade. 5 e 6, tireoidectomia total ou parcial, quando ele é menor que 1 centímetro. Então, essas são as características super importantes que a gente precisa ter do câncer de tireoide. Outro ponto importante é, se, na alternativa, no exame físico do enunciado, o paciente já tem linfonodo cervical, massa endurecida, fixa, disfonia, eu já tenho que ficar em alerta que esse paciente, ele pode ter, sim, um carcinoma de tireoide, seja papilífero, folicular, ou medular. Hemorragia digestiva baixa é um tema que pode estar presente nas bancas do INEP e já esteve em várias provas de residência. Então vamos lembrar aqui, primeiro, qual é o conceito. Quando a gente fala de hemorragia digestiva, nós temos um sangramento dentro da luz do tubo digestivo. Vai ser exteriorizado com vômito ou pela evacuação. Lembrar que o mais comum é hemorragia digestiva alta, acima do ângulo de Treitz, esôfago, estômago e duodeno. A gente está falando de úlcera péptica, de varizes. Essa é a causa mais comum. Mas aqui a gente vai falar especificamente da hemorragia baixa, que é aquele sangramento abaixo do ângulo de Treitz, que pode pegar qualquer local do intestino delgado ou do cólon. Então, mesmo o delgado sendo muito maior que o cólon, o local mais comum de sangramento é o cólon, porque as etiologias mais importantes são a doença diverticular do cólon e a angiodisplasia no cólon, principalmente na região do cólon direito. Tá? Lembrando que o divertículo aqui, eu não estou falando da diverticulite. Diverticulite é uma complicação do divertículo, da doença diverticular, que leva ao abdômen agudo inflamatório. Outra complicação é a hemorragia, que é o quadro de hemorragia digestiva baixa. Então, apesar de a gente ter mais divertículos do cólon esquerdo, quando a gente tem um divertículo do lado direito, ele tem mais chance de sangrar. Então, a angiodisplasia e o divertículo também acontecem mais o sangramento do lado direito. Nesse caso, o indivíduo vai ter uma exteriorização, uma evacuação de sangue vermelho vivo, a chamada enterorragia. Então, esse é o clássico. Lembra que no sangramento alto é hematêmese e melena. Aqui no sangramento baixo, o principal é a enterorragia. É um sangramento vermelho vivo e indolor, que pode levar o paciente ao choque. Então tem que avaliar grau de choque. Se ele não está taquicárdico, se ele não está hipotenso, se tem hipotensão postural, aumento de frequência respiratória, às vezes pode estar com uma PA inaudível, num choque muito grave. Lembrando que já foi questão aqui de banca do INEP, quando que eu vou indicar a hemotransfusão? Porque o primeiro momento, a primeira conduta, ela é igual para todo mundo com hemorragia digestiva, seja alta e baixa, que é o acesso venoso periférico de grosso calibre e reposição de cristalóide aquecido. De acordo com o grau de choque, aí eu vou entrar com o hemocomponente. Não é a dosagem de hematócrito e hemoglobina que vai direcionar isso. Tá? Então, principalmente, o paciente que já tem uma hipotensão mantida com sangramento ativo, esse é aquele paciente que precisa de uma hemotransfusão. E aí, o que a gente vai lembrar é que, na hemorragia baixa, a maioria das causas vão parar de sangrar espontaneamente. Então, só se a gente der um suporte para o paciente já vai ser suficiente. Aqueles pacientes que não param de sangrar, principalmente aqueles que a gente já sabe que tem uma doença diverticular, eles podem precisar de uma colectomia total, mas isso é mais raro. São aqueles pacientes que já são politransfundidos, acima de 6 unidades de hemácia, pacientes mais idosos, com comorbidades, que estão com sangramento ativo, refratário a qualquer tratamento. Nesse caso, a gente precisa ir para a colectomia total. Mas a maioria dos casos ele vai parar de sangrar, e quando ele estiver estável, aí sim a gente vai conseguir fazer a colono. A colonoscopia é o melhor exame para ver o cólon. Mas para isso, para fazer o preparo de cólon da coluna, ele tem que estar estável hemodinamicamente. Tá? Então é muito importante. Então tem aqui várias questões indicando colonoscopia. São situações que o doente não está chocado, não está grave. Tá? Então, por exemplo, ele tem mudança de hábito intestinal, fezes em fita, sangramento nas fezes. São sinais, inclusive, de câncer coloretal.
Nesse caso, a conduta é colonoscopia. Lembra que ele não está chocado. Tá? Mesmo se ele já tiver um quadro de doença diverticular e ele está estável, ele vai também para colonoscopia. Tá? Então é muito importante a gente saber indicar o exame. Tá? Aqui é a chamada detecção precoce do câncer de colo. Lembrando que o paciente com anemia crônica e com algum sangramento também, esporádico, pode ser de pequeno volume, não importa. Ele precisa ir para colonoscopia, que pode ser o momento de dar o diagnóstico de um câncer coloretal. Puxando o link de hemorragia digestiva baixa, onde o Cola Grossa falou bastante do câncer coloretal, o que mais a gente precisa saber para a prova do INEP para a gente matar esse tema? Aqui a gente não vai falar de rastreio, a ideia é a gente falar de diagnóstico, tratamento e lembrar um pouquinho das síndromes hereditárias. A banca do INEP ela gosta de trazer para a gente um caso clínico completo. Então, atenção, a gente precisa procurar no enunciado os fatores de risco para o paciente ter câncer coloretal. Nem todo sangramento, como o Cola Grossa falou, é câncer coloretal. Pacientes acima de 50 anos, com antecedente familiar positivo de câncer coloretal, tabagista etilista, obeso, sedentário, paciente com alta ingesta de carne e ultraprocessados, esse é o perfil do paciente que tem um risco aumentado. E aí a clínica, a sintomatologia, não é só sangramento. A gente tem que ter em mente que a sintomatologia do câncer coloretal, ela tem dois lados aí, direito e esquerdo, literalmente. O câncer coloretal, quando ele é à direita, a gente vai se deparar com um paciente que tem um crescimento de um tumor exofítico, ou seja, para fora da luz do intestino. Se ele cresce para fora, ele vai ser palpável muitas vezes na fossa ilíaca direita. Além disso, ele vai sangrando aos pouquinhos e vai causando anemia crônica nesse paciente com perda de peso, astenia, palidez. Do lado esquerdo, o tumor tem um padrão de crescimento endofítico, ou seja, para dentro da luz do intestino. Se ele cresce para dentro, ele entope, ele obstrui. O paciente começa a ter fezes em fitas, ele pode ter hematoquesia. E aí, dessa vez, é visível o sangramento, não é aquele oculto igual do lado direito. E ele pode obstruir, que é uma das principais complicações do câncer coloretal quando a gente está falando do lado esquerdo. Me deparei com esse cenário, eu preciso lançar mão de um exame. Qual é o exame que diagnostica o câncer coloretal? Colonoscopia com biópsia. Fiz colonoscopia com biópsia, eu tenho lá o diagnóstico de adenocarcinoma. Mas a questão ela não para aí. Ela quer saber se a gente sabe identificar se esse paciente tem um câncer coloretal esporádico ou se está associado a alguma síndrome. E o que eu preciso procurar para saber se tem associação com alguma síndrome? Peutz-Jeghers, por exemplo, a polipose adenomatosa familiar. Observe se o paciente tem alguma outra manifestação extraintestinal. Quer ver um exemplo? Peutz-Jeghers, o que a gente vai ter? Lesões melanocíticas de mucosa, de mãos. Quando a gente fala de PAF, o que a gente pode ter? Tumores desmoides associados, osteomas, manchas. Então, procuramos outras alterações extraintestinais. Lembrar que Peutz-Jeghers a gente está falando de pólipos armartosos. Quando eu falo de PAF, adenomatoso. PAF, gente, é o paciente com 20 a 40 anos. Então, se o paciente tem lá seus 60 anos, muito provavelmente não vai ser PAF. PAF, quando eu faço a colonoscopia, o paciente tem muito pólipo. Quanto? Muito, mais de 100. Tem muitos pólipos mesmo. E ele pode ter também histórico positivo familiar. Agora, quando eu não estou falando de nenhuma dessas duas síndromes, quando a gente tem que parar para pensar no Lynch, por um exemplo, que é aquela síndrome hereditária não polipoide, aí eu tenho que ver antecedente familiar do paciente. Pacientes com mais de 3, pelo menos 3 familiares, sendo um de primeiro grau em relação aos outros, que foi diagnosticado, pelo menos um com menos de 50 anos com câncer coloretal, eu preciso olhar para a questão de outro jeito. Às vezes a questão vai trazer para a gente um paciente, um enunciado, onde ele traz lá toda a árvore genealógica de câncer da família. Teve câncer de tireoide, de pele. Isso não importa. O que eu quero saber é, tem câncer coloretal? Qual que é a idade do câncer coloretal? E qual a associação entre essas pessoas? É primeiro grau ou não é? É isso que vai me mostrar se esse paciente tem a possibilidade de ter síndrome de Lynch ou se é esporádico. Lembrando que na maioria das vezes é esporádico. O tratamento vai ser cirurgia, a depender, a gente pode fazer adjuvância, né, ou adjuvância, e um tratamento muito importante que a gente precisa ter em mente caso a gente se depare na prova, paciente com emagrecimento crônico e que tem ali uma obstrução intestinal, você faz uma tomografia, viu uma massa na fossa ilíaca esquerda. A gente pode fazer a cirurgia de Hartmann, então ele tem um tumor que obstruiu. O que é a cirurgia de Hartmann? Eu tiro o segmento, sepulto a parte distal do intestino e a parte proximal eu faço a gente faz uma colostomia terminal. Então, essa é a cirurgia de Hartmann, que pode ser temporária, você pode reconstruir o trânsito em um segundo momento. O INEP é uma banca que costuma cobrar o diagnóstico da morte encefálica, que é um tema muito importante que às vezes é menosprezado em outras bancas nas provas de residência. Mas todo médico precisa conhecer isso. Quais são os critérios?
tá? Principalmente quando a gente fala na possibilidade de doação de órgãos. Tá? Então aqui a gente tem algumas questões em bancas do INEP tratando desse assunto. E o primeiro ponto, o mais importante, o que é mais cobrado, é sobre a autorização para se tornar um doador de órgãos. E o que ele traz aqui é o conceito de que a família vai ser abordada na hora do processo. Tá? Se o paciente está com diagnóstico de morte cefálica, a família vai ser abordada e vai ser questionado se o paciente é um doador de órgãos ou não. E a decisão da família, que é a decisão soberana nessas situações. Tá? Então, se a família disser que é um doador, ele vai ser um doador. Se disser que não é um doador, ele não vai ser um doador. Tá? Então, é muito importante até para comunicação com pacientes que querem se tornar doadores no futuro, que eles conversem com as suas famílias. Por isso cai tanto aqui na banca do INEP. Tá? Então, é o ponto mais importante. Agora, como é que a gente faz esse diagnóstico da morte cefálica? Então, vamos lembrar, eu tenho que ter um paciente com algum evento, algum tipo de trauma ou de doença prévia que possa levar à morte cefálica. Lembra que morte cefálica é quando eu tenho uma paralisação do fluxo sanguíneo cerebral, da atividade do córtex cerebral, e muitas vezes os outros órgãos estão funcionando, o paciente está no ventilador, está com droga vasoativa, o coração está batendo, ele está sendo ventilado, mas o cérebro parou de funcionar. Então, nesse caso, eu tenho que ter um teste objetivo, não posso ter dúvida nenhuma. Tá? Por quê? Porque se esse paciente for considerado em morte encefálica, a gente vai desligar os aparelhos. Isso não é eutanásia. Isso não é você induzir o óbito do paciente. Não, ele já é considerado óbito. Tá? Qual é a diferença? É que quando ele vai se tornar um doador de órgão, a gente mantém o suporte dos aparelhos, um suporte artificial, até o momento da captação dos órgãos. Tá? Então, nesse momento, quando eu dou o diagnóstico objetivo, ou ele vai para doação, ou eu desligo os aparelhos. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Então, o momento do óbito é o momento do diagnóstico da morte cefálica. E como é que a gente faz esse diagnóstico? Então eu tenho um TCE ou um acidente vascular encefálico que justifique aquilo lá? Sim, eu tenho. Então normalmente são as causas mais importantes de morte cefálica. O paciente tem que estar num coma não perceptivo e a gente vai utilizar alguns testes clínicos. Eu preciso de 2 exames clínicos de 2 médicos diferentes no intervalo de pelo menos 1 hora entre eles para os adultos. Tá? Então, sendo que um desses médicos pode ser um médico generalista, só que um desses médicos precisa ser um especialista. Pode ser um neurologista, ou um neurocirurgião, ou neuropediatra, ou um intensivista adulto ou pediatra, ou um médico emergencista. Tá? Por quê? Porque eles estão habituados com pacientes comatosos. Tá? Então eu tenho que ter um desses médicos especialistas. E os dois vão dizer a mesma coisa. Um teste de apneia positiva, ausência de reflexos de tronco. Então vários reflexos podem ser testados. Então eu dou o diagnóstico clínico da morte cefálica, mas isso não é suficiente. Eu tenho 2 médicos atestando a mesma coisa em horários diferentes, mas isso tem que ser somado com o exame objetivo. Isso já caiu também na banca do INEP. Quais são esses exames? Eu posso utilizar um eletroencefalograma, um Doppler transcraniano, uma arteriografia cerebral ou uma cintilografia cerebral. Qualquer um desses exames mostrando que eu não tenho fluxo sanguíneo ou não tenho atividade elétrica cerebral. Então, se eu tenho 2 exames clínicos de médicos diferentes, em horários diferentes, sendo um especialista, lembrar que nenhum desses médicos pode fazer parte de nenhum grupo de transplante, tá? Porque isso pode ter algum conflito de interesse. Então, se eu tenho 2 exames clínicos com mais um exame objetivo, eu dou o diagnóstico de morte cefálica e aí eu vou comunicar à família se ele vai ser um doador de órgão ou não, a família vai decidir e a gente vai para o próximo passo. Tá? Então, muito importante a gente conhecer esses critérios de morte cefálica, eles são cobrados aqui em prova de residência da banca do INEP. Isso aí. Fábio não está conectado aqui nesse momento com a gente, tá, Tayla? Tayla, valeu, obrigado. Até Obrigada, sexta-feira. até sexta-feira, hein? Valeu, valeu, valeu. Bora, né? Bora porque tá faltando uma parte, né? Já teve pediatria, medicina de família e comunidade, psiquiatria, saúde mental, já teve ginecologia e obstetrícia, já teve cirurgia, tá faltando a medicina.